Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Mas assim, se a gente não dá diagnóstico, se o neuropsicopedagogo não dá psicodiagnóstico, o que raios faz o neuropsicopedagogo? O que ele pode fazer? Então, o neuropsicopedagogo, o que ele faz? Será que ele pode fazer o diagnóstico? Não, porque o diagnóstico é médico. Mas então, o que é que o neuropsicopedagogo pode fazer se ele não pode fazer um diagnóstico? Bom, o neuropsicopedagogo, as competências do neuropsicopedagogo, agora eu vou falar do neuropsicopedagogo clínico, tá? Porque quem vai fazer uma avaliação é o clínico. Então, a competência do neuropsicopedagogo clínico é observar, avaliar, intervir, né? Fazer intervenção, fazer avaliação, reabilitação dentro da aprendizagem numa perspectiva da neuropsicopedagogia. O que é isso? É a gente entender, né, o processo de aprendizagem a partir do sistema nervoso. A gente entender o sistema nervoso enquanto estrutura, enquanto função, né? Toda essa ordem do sistema nervoso e como ele vai processar o processo de aprendizagem, como se dá esse processo dentro dessa perspectiva orgânica, né? Dessa perspectiva neurobiológica da aprendizagem. Bom, entendendo isso, é nossa função realizar um processo que nós chamamos de avaliação. Então, o neuropsicopedagogo ele vai realizar a avaliação neuropsicopedagógica no atendimento clínico. O que é isso, né, gente? O que é atendimento clínico? Ah, Karen, é dentro de uma clínica. Não. A neuropsicopedagogia ela tem um protocolo que o atendimento clínico é quando o profissional atende um paciente de maneira individualizada. Então, um atendimento individual, nós chamamos de atendimento clínico. Ao atendimento em grupo, quando o neuropsicopedagogo faz atendimento de grupos, atendimento coletivo, nós chamamos esse atendimento de neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, assim, vamos falar aqui, fazer o recorte para neuropsicopedagogia clínica, que é o atendimento individualizado, que tem a relação com o processo de avaliação. Muita gente acredita que o processo de avaliação existe para dar um diagnóstico para o sujeito, seja ele criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Muita gente acredita que o processo de avaliação neuropsicopedagógica tem como objetivo dar um diagnóstico. Mas não, esta não é a função do processo de avaliação da neuropsicopedagogia, tá? Vou falar então um pouquinho do processo de avaliação, para daí a gente entender o porquê que o neuropsicopedagogo não dá um diagnóstico e qual é o resultado desse processo de avaliação, para que serve então essa avaliação neuropsicopedagógica. Bom, quando a gente vai olhar o processo de aprendizagem, geralmente que chega para a gente são sujeitos, né, pacientes que têm algum prejuízo nesse processo. Então, é alguém que não consegue efetivar a aprendizagem, que tem algum problema que atrapalha esse processo, que está com alguma dificuldade, né? Não está tendo esse processo de maneira eficaz, não está consolidando aprendizagens, e aí é procurado, né, um neuropsicopedagogo para fazer uma avaliação neuropsicopedagógica. Claro que o profissional da neuropsicopedagogia ele precisa conhecer e compreender, né, de todas as causas, ou pelo menos as causas mais comuns, porque todas as causas vai ser impossível de a gente saber, né? Mas pelo menos as causas mais comuns que podem afetar a aprendizagem, as causas mais comuns que podem afetar o processo de aprendizagem. Bom, entendendo isso, então, o que acontece? O neuropsicopedagogo, ele vai propor, né, a partir do nosso protocolo de avaliação, num período aí de 3 a 6 sessões, não são 10, não são 15, não são 2 meses, tá? Num processo de 3 a 6 sessões, que podem variar de até 1h30 de duração cada uma, nós vamos propor, né, uma bateria de
testes e rastreios para avaliação, tá? Então, quais testes são esses que o neuropsicopedagogo vai utilizar? Qualquer teste que tenha base na neuropsicopedagogia e que não seja de uso restrito de outro profissional. No Brasil, a maior restrição, né, de testes é profissionais da psicologia, então eles têm um número imenso de testes que são restritos que o neuropsicopedagogo não pode utilizar. Agora, testes que não são restritos podem ser utilizados, tá? A neuropsicopedagogia também ela tem uma necessidade de utilizar testes quantitativos para corroborar, né, o resultado do seu processo de avaliação. Então, a neuropsicopedagogia ela não vai apenas aplicar testes qualitativos. O que são testes qualitativos? Uma prova que eu mesma elaboro para sondar, né, fazer uma avaliação diagnóstica, ou um instrumento que eu crio, que eu confecciono, ou um instrumento que não me dá um dado quantitativo, tá? Eu posso utilizar na avaliação? Posso, mas eu preciso utilizar dados quantitativos. Que são dados quantitativos? Quem dá são instrumentos padronizados, referenciados, aplicados e validados para a população brasileira. Então, esses instrumentos você vai encontrar, né, normalmente no site, inclusive, de psicologia, na SATEPS, vão ter vários testes e instrumentos que não são restritos aos psicólogos que nós podemos utilizar. Bom, entendendo isso, o neuropsicopedagogo clínico, ele vai avaliar, tá? Ele vai avaliar as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Então, ele vai avaliar cada uma dessas habilidades, às vezes ele avalia numa bateria de testes em conjunto várias habilidades, porque lembre-se, nós separamos essas habilidades, nós separamos essas funções cognitivas para melhor entendimento. Mas o nosso sistema nervoso é uma engrenagem, ele não para uma parte para me mostrar outra, ele funciona como um todo. Claro que assim como uma engrenagem, quando uma pecinha está com alguma alteração, vai afetar todo o processo da engrenagem. Mas nosso sistema nervoso ele não funciona isoladamente, tá? Os processos eles são simultâneos e concomitantes. Então eles estão acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Bom, entendendo isso, nós vamos criar ali uma bateria de avaliação, vamos realizar essa avaliação e a partir da abordagem quantitativa, que vamos ter dados, né, numéricos, quantitativos, que vão nos dar uma proporção ali para a gente possa identificar o que nós chamamos de padrões e desvios padrões dentro da normalidade, dentro do esperado para a idade, né, e para o seu desenvolvimento, escolaridade. Nós vamos também utilizar a abordagem qualitativa. E eu sempre brinco assim com os meus alunos para eles lembrarem que quando a gente fala em instrumento qualitativo, vão ser instrumentos que precisam ter um valor dado pelo profissional. Então, eu falo que depende da qualidade, da qualificação do profissional. Quanto mais você estiver familiarizada com o processo, quanto maior conhecimento você tenha da base teórica, quanto mais conhecimento você tem dos critérios diagnósticos, do que pode ser causa ou não de transtornos, você vai ter uma abordagem qualitativa melhor, tá? Mas vai ser mais, vai te auxiliar mais nesse processo, tá? Mas a avaliação neuropsicopedagógica, ela tem um objetivo, que é pura e simplesmente identificar o que é que o sujeito, qual é a sua relação com o processo de aprendizagem, como é que o sujeito se relaciona, como ele aprende, o que está prejudicando esse processo, quais barreiras estão limitando que essa aprendizagem se consolide. Se são questões orgânicas, se são questões ambientais, se são questões contextuais, né, bem contextualizadas ali, questões sociais, questões inclusivas, socioeconômicas. Então, a falta, né, de condição e acesso ao ensino, em especial ao ensino presencial, e a gente está vendo muita defasagem escolar esse ano, em função, né, que nós tivemos mais de um ano, praticamente
um ano e meio de educação online, né, remota, né, ensino remoto, em função da pandemia, né, da Covid. Então, tudo isso pode ser identificado no processo de avaliação, tá? Tudo isso deve ser identificado. Mas o objetivo da avaliação, então, não é dar um diagnóstico, não é dar um parecer dizendo, o fulano não aprende porque ele tem isso. Não. Nosso objetivo na avaliação neuropsicopedagógica é identificar como esse sujeito se relaciona com a aprendizagem, é entender como esse sujeito aprende, né? O que está acontecendo nesse processo de aprendizagem? Será que, de alguma forma, alguma base orgânica, alguma base neurobiológica não está funcionando corretamente? Ou porque tem alguma disfunção, ou porque simplesmente não foi estimulada de maneira correta? Ou será que o contexto que esse sujeito está inserido, ele está prejudicando, tá? Ele vai prejudicar essa aprendizagem? Enfim, tudo isso é o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica.